1350 depois de Cristo. Nos Andes peruanos, uma cidade inteira desaparece sem deixar rastros, sem guerras, sem invasores, sem explicação. Construída no impossível, a 2.430 metros de altitude, com 365 terraços agrícolas e pedras que se encaixam sem argamassa. Pedras que formam um quebra-cabeça divino. Machu Picchu, o maior mistério da América pré-colombiana. Para quem foi feita e por que foi abandonada? Fique comigo até o final para descobrir a teoria que pode mudar tudo o que você sabe sobre este lugar. Vamos viajar no tempo para o ano de 1438. Pachacuti, o nono imperador inca, assume o poder e transforma um pequeno senhorio em um império colossal. Por volta de 1450, ele ordena a construção de Machu Picchu. O mais impressionante é que 80% da cidade foi erguida em apenas 30 anos. Isso significa que, em média, 12 blocos de pedra eram colocados todos os dias. Uma obra de engenharia que desafia a nossa compreensão. Vamos falar de números. São 16 mil blocos, totalizando 50 mil toneladas. As pedras, principalmente andesito, eram extraídas de pedreiras próximas, cortadas com ferramentas de bronze e areia, e em seguida polidas até atingirem um encaixe perfeito, sem o uso de qualquer tipo de argamassa. Essa técnica, conhecida como ashlar, é tão precisa que nem uma lâmina de faca consegue passar entre as pedras. Em 1950, um terremoto atingiu a região, mas as paredes incas de Machu Picchu permaneceram intactas, um testemunho silencioso da sua genialidade construtiva. Mas a cidade não é apenas uma fortaleza. Ela foi meticulosamente planejada e dividida em 3 zonas secretas. A Zona Sagrada, onde encontramos o Intihuatana, uma pedra esculpida que funcionava como um relógio solar e um calendário astronômico. Depois, a zona residencial, lar de cerca de 200 pessoas da elite inca e 500 servos. E, por fim, a impressionante zona agrícola, com seus 365 terraços que não só preveniam a erosão, mas também tornavam a cidade completamente autossuficiente em alimentos. Cada terraço, uma obra de arte. Mas quem eram essas pessoas que viviam em um lugar tão exclusivo e isolado? Machu Picchu não era uma cidade comum. As escavações arqueológicas revelam um detalhe curioso. Quase não há cerâmica comum no lixo encontrado. Isso sugere que seus habitantes não eram cidadãos comuns, mas sim uma elite exclusiva. 80% das construções eram palácios, templos e edifícios rituais, todos com vistas perfeitas para o Inti, o Deus Sol, e para a Pachamama, a Mãe Terra. Cada detalhe, cada janela, cada porta, parece ter um propósito sagrado. Uma das teorias mais fascinantes é que Machu Picchu funcionava como uma espécie de escola sagrada, um centro de formação para os escolhidos do Império. Aqui, as Virgens do Sol, as Aklakuna, eram treinadas em artes e rituais. Sacerdotes e nobres selecionados vinham para aprofundar seus conhecimentos. As múmias encontradas no local reforçam essa ideia. Dos 170 corpos estudados, 70% eram de mulheres jovens. Seria este um centro de poder feminino e espiritual? A conexão com os céus era fundamental. Os alinhamentos astronômicos são de uma precisão impressionante. O Intihuatana, por exemplo, marca com exatidão o solstício de inverno. O Templo das 3 Janelas está alinhado com a constelação da Llama, sagrada para os incas. Cada estrutura parece ser um portal, uma ponte entre o mundo terreno e o cosmos, conectando os habitantes de Machu Picchu diretamente com seus deuses andinos. Um paraíso celestial na Terra. Então, por que abandonaram um lugar tão perfeito? O ano é 1532. O conquistador espanhol Francisco Pizarro chega ao Peru e, com uma força minúscula, consegue capturar e executar o imperador Atahualpa.
O Império Inca, enfraquecido por uma guerra civil, começa a ruir. Muitos incas fogem para Vilcabamba, o último reduto de resistência. A teoria mais aceita é que Machu Picchu foi deliberadamente evacuada por volta de 1572, para proteger seu segredo e sua santidade dos invasores. A cidade permaneceu oculta por quase 400 anos. As nuvens densas dos Andes, a niebla andina, a cobriam como um véu protetor. Como não havia ouro visível, os espanhóis, obcecados por riquezas, nunca a encontraram. A vegetação exuberante da selva simplesmente engoliu as pedras e a cidade adormeceu, esperando ser redescoberta. E esse momento chegou em 1911. O historiador americano Hiram Bingham, guiado por um camponês local chamado Melchor Arteaga, chega às ruínas. Financiado pela National Geographic, Bingham revela ao mundo a cidade perdida dos Incas, uma manchete que ecoou globalmente e transformou Machu Picchu em um ícone eterno. Hoje, Machu Picchu recebe mais de 1,5 milhão de turistas por ano. É patrimônio mundial da Unesco desde 1983 e uma das 7 maravilhas do mundo moderno desde 2007. Mas qual é a verdadeira história por trás dessas pedras? A teoria mais chocante sugere que Machu Picchu não era apenas um retiro real ou uma fortaleza. Era um observatório astronômico avançado e uma escola espiritual, construída para garantir a sobrevivência do Império Inca diante de um fim do mundo profetizado pelos astros. Um santuário projetado para preservar o conhecimento e a linhagem sagrada. O que Machu Picchu nos ensina? Que as civilizações constroem para a eternidade, mas o tempo, no final, sempre vence. Agora eu quero saber a sua opinião. Machu Picchu era uma cidade sagrada ou um refúgio para a elite? Deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal Ecos do Passado. Até a próxima viagem no tempo.